Muito obrigado pela presença, em nome do PIBID. Como coordenador, eu agradeço o aceite ao convite e estamos ávidos a ouvi-las, registrar o que vocês têm, registrar mentalmente e digitalmente o que vocês têm a nos contribuir, a nos estimular de pesquisa. Vocês. Gente, bom dia. Eu também agradeço o convite, né, a possibilidade de estar aqui mais uma vez. E quando o Chico chamou a gente, né, para fazer esse espaço de formação, a gente começou a elaborar assim, pensar como é que poderia funcionar, né, esse espaço para que vocês possam compreender esse tema, né, a infância, né, a compreensão histórico-cultural da infância relacionado com o PIBID, né? Então, para isso eu acho importante a gente dizer, né, de onde a gente vem, né, quem que a gente é, né? A Pâmela, vocês têm mais contato, agora comigo nem tanto, né? Alguns aqui eu conheço só de vista, né? Mas meu nome é Bruna, eu sou professora de Educação Física, formada aqui na FEF, e participei do PIBID desde o início, né? O primeiro projeto do PIBID, juntamente com a Pâmela, nós estávamos entre os 10 bolsistas, né, que iniciaram esse trabalho. E por que nós estamos aqui para falar sobre o aprendizado e o desenvolvimento infantil na escola, né? Desde do nosso ingresso no PIBID, eu, a Pâmela e alguns outros colegas vêm estudando a infância dentro da concepção que a gente vai tratar aqui. Então, o interesse, né, a necessidade, né, de estudar a infância, de estudar a educação infantil, ela surge aqui dentro do PIBID. Então é por isso que a gente vem falar aqui para vocês, vem como pessoas aqui de dentro falar para vocês sobre a educação infantil, tentar expressar algumas coisas para vocês sobre o que a gente construiu aqui dentro e que a gente conseguiu ampliar, né, acerca desse tema, para que vocês comecem a compreender a forma como esse projeto, que na verdade esse é um novo projeto, mas que apresenta as mesmas características metodológicas do projeto do qual a gente fez parte, né? A forma como esse projeto vai entender, né, ou vai se basear para compreender a educação e o desenvolvimento e aprendizado humano. Então, dentro disso, eu acho importante eu fazer um apanhado, né, contextualizar como que a gente entrou no PIBID, né, a forma como se deu a construção do método, né, que eu acho que isso é importante para a gente entender o próprio método que os autores vão tratar a infância dentro da perspectiva que a gente está abordando aqui para vocês hoje. Então, o projeto ele surge lá no ano de 2010, e eu e a Pâmela e outros estavam como os bolsistas iniciais, né? E esse projeto ele surge, como vocês sabem, do programa institucional da CAPES, do PIBID, mas aqui na FEF, o nosso projeto, ele vem no sentido de reafirmar uma proposta de formação que a FEF já vinha desenvolvendo desde o início do curso de licenciatura em Educação Física, né? Então, o PIBID ele surge como mais uma possibilidade de reafirmação da proposta de formação curricular da FEF, né? Essa proposta curricular, ela vai apresentar para a gente, como vocês já devem ter começado a perceber aqui dentro do PIBID, é o que também vão pautar, devem, né, pautar as ações do grupo, vão apresentar a pesquisa, a crítica, a reflexão e a compreensão do trabalho da docência enquanto trabalho vão ser os princípios que vão nortear o nosso processo de formação. Então a gente tem que se entender aqui enquanto sujeitos em formação também, enquanto professores em formação, né? Então o PIBID vem no sentido de abrir novas portas, né? De criar novas possibilidades para a concretização desse
sobre o nosso próprio processo de formação. Mas, para além disso, a gente foi convidado a compreender em profundidade o que é a escola, que é o espaço que a gente está se preparando aqui para atuar, e o que significa o trabalho docente. Então, a pesquisa também, para além do processo investigativo, ela vem no sentido da intervenção na escola, e não qualquer escola, na escola pública. Aqui pretende-se a construção de um conhecimento socialmente referenciado na escola pública. Então, é para isso que o projeto vem se constituindo, né, dentro dessas escolas. E intervir de que forma, né? As nossas ações vão caminhar, vão percorrer um movimento, né, de ação, reflexão, ação. O que significa isso? A gente vai partir da prática social ali do chão da escola, dos problemas que surgem do chão da escola, que a gente vai começar a entender quando a gente entra na escola, quando a gente começa a estabelecer os estudos para a aproximação dos campos das escolas e para compreender como os sujeitos que compõem essa escola entendem esse espaço. Então, inicialmente, o que foi feito no PIBID? Foram esses trabalhos aqui, dessa parede aqui que vocês estão vendo. A gente desenvolveu 8 atividades, 10 atividades, cada bolsista desenvolveu uma atividade, e eu sugiro que, para vocês entenderem o que significou o início desse projeto, vocês leiam essas atividades. Além dos textos, alguns foram produzidos artigos, né? Então, a gente fez trabalhos com a comunidade escolar, com os ex-alunos, com os próprios alunos. A construção dos blogs da escola também se configuraram como trabalho. O estudo sobre o PPP escolar, o estudo sobre a gestão da escola, o estudo sobre o professor, sobre a profissão docente também. Todos esses trabalhos, dentre os outros que vocês podem ver aqui, e eu sugiro que vocês estudem, né, com profundidade esses estudos, e alguns, né, não foi possível se dar continuidade nesses estudos. Então, eu sugiro que vocês leiam, que vocês ampliem esses estudos, né, e deem continuidade a isso. Então, dentro disso, né, esses são os objetivos, né, basicamente são esses objetivos do projeto, no qual também o novo projeto que vocês fazem parte também segue essas orientações, né? Então, quanto às bases metodológicas, enquanto princípio norteador, como vocês já sabem até melhor do que eu aí, né? Que vai ser levado em consideração o trabalho coletivo. E o modelo científico, né, de investigação que vai fundamentar a nossa prática é a pesquisação. O que significa isso? Primeiro, a nossa intervenção, a nossa relação tem que se dar de maneira muito próxima da escola, né? Então, a gente tem que fazer parte do próprio processo investigativo. E, além disso, o trabalho coletivo ele não funciona só aqui dentro, na divisão de tarefas. Um dia um vai filmar, o outro vai fazer o relatório, o outro vai... Não é só aqui que se dá o trabalho coletivo. O trabalho coletivo significa também a participação ativa lá dos sujeitos que compõem o espaço escolar, que a gente está investigando, na proposição dos estudos, no planejamento das ações, né? na construção mesmo de tudo que a gente vai fazer lá dentro. Então, essa parte, né, que é o PIBID do Projeto de Formação Maior da FES, ele tem que funcionar como um projeto de formação não só de vocês, mas também dos atores que estão lá na escola, dos atores que constroem esse espaço escolar, certo? Isso pressupõe a tomada de consciência acerca dos vários estudos que a gente vai fazer, a ampliação da
nosso e dos atores que compõem esse espaço escolar. O que a gente chama de coletivo restrito, que é esse grupo aqui, mais os supervisores da escola, e o coletivo ampliado, que se configura enquanto esse grupo, junto com as escolas. Então, dentro disso, lá em 2010, 2011, quando a gente começou o projeto, desenvolvendo essas atividades e fazendo um trabalho de aproximação das escolas. Pode passar. Em uma das escolas, em uma das nossas visitas, né, numa conversa mesmo informal, né, colocou pra gente a seguinte questão: temos um problema com as turmas de educação infantil aqui na escola. Em que se configura esse problema, né? Isso foi colocado como demanda pra gente, né? A partir dessa colocação da professora, nós percebemos a educação infantil enquanto demanda. O porquê que isso acontece? As escolas são escolas de ensino fundamental, que deveriam acolher as crianças, né, lá em 2010, isso hoje já está consolidado, as turmas de educação infantil nessas escolas. Mas na época isso ainda não estava consolidado. As instituições aqui em Goiânia que devem atender, que são responsáveis pela educação infantil são o SEMEI, que na época deveriam atender as crianças de 0 até os 5 anos, no momento que elas entrariam no ensino fundamental. Só que a gente nós estamos em bairros periféricos, onde a demanda de crianças é muito grande e o número de SEMEIs é muito pequeno. Então eles não conseguiam atender todas essas crianças. Aí o que acontecia? Os SEMEIs só começaram a atender inicialmente nos bairros periféricos e depois, de uma forma geral, as crianças só de 0 a 3 anos. E as crianças entravam no ensino fundamental só depois dos 5 anos de idade. Então, depois que completam os 4 anos até entrar no ensino fundamental, elas ficariam sem ter para onde ir, onde estudar, né? Aí o que acontece? As escolas de ensino fundamental criam as turmas, né, que eles vão chamar as turmas de transição, que são turmas de educação infantil, para conseguir atender essas crianças. Só que são turmas de educação infantil funcionando na lógica do ensino fundamental, com professores que se diziam não estarem preparados para lidar com essas turmas. E diziam o que mais? Que a legislação, as diretrizes, os documentos que norteavam a educação infantil não atendiam às necessidades da escola enquanto para essas turmas, né? Então, foi colocado para a gente pensar o trabalho pedagógico nessas turmas pré-escolares, né? Tanto de uma forma geral, né, da educação infantil e, em específico, da educação física, que é o nosso campo de estudo. Dentro disso, nós já tínhamos um interesse, né, de estudar educação infantil. Nós assumimos essa tarefa. Eu, a Pâmela e uma outra colega nossa, a Lohane, que não está aqui porque ela está morando em outra cidade, né, que seria importante ela estar aqui também para ajudar a gente, né, Pâmela? Então a gente assumiu essa tarefa. E assumir essa tarefa de pensar o trabalho pedagógico para ser desenvolvido nessas turmas a partir de uma teoria. E a gente entendeu essa teoria, a gente partiu de uma teoria que se aproximasse com o nosso próprio método de trabalho, as nossas próprias bases metodológicas, que é uma teoria que vai buscar estabelecer um olhar de totalidade acerca do que é a educação, do que é a escola, do que é a criança. Aí a Pâmela vai introduzir a partir o que significa, né, essa teoria, qual que é essa teoria da qual a gente partiu para desenvolver os nossos estudos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu, particularmente, vou usar um pouco mais o quadro, eu vou usar o da pessoa somente como elucidação de alguns pontos que se aproximam.
Então, assim, primeiramente, antes de começar a introduzir o que seria essa perspectiva histórico-cultural, eu vou deixar uma pergunta no quadro para a gente, ao longo da explanação, né, de tudo que a Bruna já trouxe, ao longo da explanação que a gente for construindo aqui, para vocês irem pensando as reflexões possíveis para a resposta dessa pergunta. Não quero resposta de ninguém, não. É uma reflexão interna. No sentido de que eu vou citar um autor que ele faz uma colocação com a qual eu me aproximo muito do que ele diz, que é o Saramago. Ele diz assim, que tentar convencer o outro é uma total falta de respeito, né? É duvidar da capacidade de reflexão de cada sujeito. E aí, para mim, assim, eu me aproximo muito do que ele diz, dessa afirmativa dele, porque, na verdade, a base teórica na qual nós nos fundamentamos, né, que é a perspectiva histórico-cultural, na verdade, ela vai tratar exatamente disso, da reflexão, da consciência, né, da possibilidade de ampliação da consciência pela reflexão enquanto uma construção humana, histórica, social e já adquirida. Então, e que aí os meios, né, a sociedade que nós vivemos é que vai influenciar na possibilidade de ampliação ou não dessa reflexão, dessa possibilidade de consciência acerca das relações humanas. Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês, que eu acho que vai fazer aí a conexão entre o método que a gente se apropria e o porquê que a gente se aproximou dessa teoria vou colocar ela aqui para a gente não se esquecer dela não, que é qual a função social da escola. Se a gente está falando de um projeto de incentivo à docência, eu acho que nada mais justo do que pensar qual que é a função social da escola. Não é muito bonita não, mas acho que dá pra ver. Qual a função social da escola? Então, como a Bruna falou, fomos três as pessoas que tínhamos de aproximação e interesse da educação infantil, e aí que nos aproximando da escola, e surgindo a demanda, né, essa necessidade de compreender, então, quais seriam as metodologias, quais seriam as formas de construir uma prática significativa e transformadora da realidade daquelas crianças, já que o espaço escolar, né, o tempo pedagógico do ensino fundamental, não de acordo com o que antes era defendido para a educação infantil, não respondia, não atendia essas necessidades. Então, os 3 autores que foram elencados, que a gente procurou estudar e que a gente falou, olha, realmente, de fato, eles se aproximam exatamente porque eles têm uma base comum, que foi Elconin, que é o autor que a Bruna se apropriou para poder construir os estudos dela, Vallon, e aí, no caso, a Bruna ela vai tratar depois disso, apresentando o jogo, né, para a educação infantil, qual a importância, o papel do jogo, e a Lorraine com Vallon, discutindo aí a afetividade, né, e o que seria essa afetividade, que não é emoção também. Acho que a gente consegue passar por cima, né, no caso do Vallon, porque a gente não tem muito aprofundamento, mas a gente consegue dar um panorama geral. Acho que também tem a monografia da Lô, que tiver mais interesse, pode ler, está disponível aqui na biblioteca particular do PIBID. E Luria, que é um autor que é um neuropsicólogo que vai discutir desenvolvimento e aprendizado humano a partir da compreensão do surgimento e desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Então, mas só que aí tem uma questão, porém, porque Luria e Elconin são autores soviéticos. Vallon não. Vallon é um autor francês. Mas por que a gente conseguiu se apropriar desses autores e construir estudos que, no nosso ver, apontam, né, reflexões importantes para a educação física infantil? Porque os 3 autores têm uma base comum,
que é o materialismo histórico-dialético. Então, tanto a psicologia histórico-cultural, que é mais sobre o que a gente vai delinear aqui no decorrer da explanação, quanto a psicogênese da pessoa completa de Vallon, eles têm como base o materialismo histórico-dialético. Significa o quê? Bem, acho que a gente já ouviu falar um pouquinho sobre dialética, né? Que parte de Hegel, onde ele apresenta o quê? Que a dialética é compreender a realidade enquanto uma coisa não parada, enquanto algo não estático, pronto e acabado, mas em constante movimento. Porém, Hegel tinha uma dialética da moral, que era para complexificação das relações familiares, religiosas, e aí lá com Marx e Engels é que surge a dialética histórico-materialista, que é essa compreensão do movimento contínuo de complexificação da nossa vida em sociedade, do indivíduo, né, do sujeito, enquanto uma construção histórica e social. Então, assim, depois no decorrer, uma coisa que a gente não disse também. No decorrer da fala, caso vocês, algum fique claro, vocês queiram fazer alguma intervenção, questionar, acho que isso é muito positivo e até ajuda a ampliar a proposta. Então, ali, materialismo histórico-dialético, que parte da realidade para a compreensão e intervenção na realidade de forma transformadora e uma visão de totalidade, né? O que seria essa visão de totalidade? É compreender, por exemplo, que os sujeitos, eles não são determinados por uma única dimensão. Não é dimensão familiar, não é dimensão política, mas que ele é multidimensional. Então, mesmo que a gente não consiga abarcar todas as multidimensões que constroem, compreendem a sociedade ou o sujeito, a gente tem pelo menos a compreensão de que existe muito mais do que a gente está conseguindo perceber, que é aquilo que a gente fala às vezes com frequência, mas que às vezes não é tão bem entendido, da aparência e da essência. Às vezes aquilo que a gente vê na aparência nem sempre é o que de fato é indicativo, mas nem sempre é, porque são multidimensões que compreendem aquela realidade que às vezes, se a gente não ficar muito atento, a gente pode cair na impulsão do erro, né? De determinar, de afirmar algo que não é. Então, construção histórica, cultural e social dos sujeitos, né? Inclusive eu vou. Deixa eu só. Bruno, coloca para mim, por favor, depois desse slide tem mais um. Isso. Não, volta. Vou só apresentar para vocês os títulos das 3 monografias que foram para eu poder construir uma ideia do que seria essa construção histórica e social do indivíduo e do sujeito a partir da compreensão da perspectiva histórico-cultural. As monografias construídas, e aí é importante deixar claro que, assim, quando a gente traz o produto final e a gente apresenta o que foi a construção do estudo, tendo claro de que não é só uma monografia, é que ela partiu do real, ela tem contribuições, a gente não, entendeu? Quando a Bruna fala assim da aproximação, da ação, reflexão, ação, de aproximar da escola, de compreendê-la e estudar a fim de contribuir, porque a nossa intenção com o PIBID, né, pelo menos desde quando a gente compreendeu algumas coisas, era de ir para a escola não para designar coisas que a universidade coloca como o mais adequado, mas de estabelecer uma relação de diálogo, né? Uma relação de aprendizado e de ensino. Vocês vão ver lá que a perspectiva histórico-cultural vai dizer que essa relação dialética, esse par dialético, como está no próximo slide depois, a unidade dialética entre aprendizado e ensino. Então, o papel do jogo na educação infantil e suas aproximações com a educação física, que foi a construção da Bruna, reflexões acerca da afetividade na prática pedagógica, contribuições de Henri Vallon para a educação física infantil, da Lohane, e a perspectiva histórico-cultural de Lúria e suas contribuições para a educação física infantil. Essas monografias, elas também são disponíveis no site, assim como de todas as outras do PIBID. Não pode voltar, por favor. Isso. Então, para a gente compreender o que é a psicologia histórico-cultural, que é da onde a gente parte, dessa perspectiva
interessantes e que os autores, principalmente Vygotsky, vai trazer. Né? E eu vou tentar clarificá-los ali na minha explicação, que é símbolo, signo, mediação e dialética. Eu acho que a gente vai conseguir, tem outros para além desses, mas para compreender o que seria a psicologia histórico-cultural, a gente vai perpassar por esses conceitos. E linguagem, não quero esquecendo desse, que é o conceito principal que o Vygotsky vai apresentar enquanto fator de desenvolvimento e aprendizado humano. Então, a psicologia histórico-cultural ela surge como? É importante compreender o contexto que ela surge, que é na Revolução Russa de outubro de 1917. Então, assim, a sociedade ela passava por um momento, né, de embate, de tomada do poder, digamos assim, de acesso para a maioria. Inclusive, Luria, nos seus estudos, ele até fala assim, que quando eles se defrontaram, porque ele é judeu, então nessa época os judeus eles não tinham acesso a certos cursos superiores. Então quando eles se deparam com essa nova realidade, eles já não tinham mais que se apoiar nesse ou naquela decisão da sociedade, mas eles tinham uma infinidade de possibilidades, né, que eles poderiam, e aí eles estavam muito enfervescidos por essa ideia de mudança da realidade. Então, a psicologia histórico-cultural, ela surge nesse momento histórico, e que é fundamental para a gente compreender, então, ela. A tentativa de Luria, Vygotsky e Leontiev, que foram três autores que trabalharam no decorrer de sua vida juntos, e que, inclusive, quando vocês vão ler um e outro, eu vou tentar fazer uma pequena divisão explicativa para compreender a contribuição de cada um, mas você vê na obra de um e do outro a apropriação muito orgânica dos conceitos construídos pelo grupo. Né? E aí a intenção era uma releitura da psicologia que se existia até então, que era uma psicologia de laboratório, digamos assim. Então, era uma psicologia que ela não estava atrelada, ligada de nenhuma forma ao real. Via-se a aparência de problema, pensava-se que era aquilo, e no laboratório se tentava construir as possíveis soluções. E a tentativa desse grupo era fazer uma releitura e construir uma proposta que desse conta dos problemas reais da sociedade. E aí, quando eu falo do momento histórico, é porque nessa época havia um índice enorme de analfabetismo na Rússia. Então, o que esses autores eles vão fazer? Eles vão para cidades marginais, digamos assim, que não é o centro da Rússia, onde o índice de analfabetismo era maior, e aí com a Revolução houve-se, né, pelo menos durante um tempo, a possibilidade de acesso à educação. E aí o que eles queriam compreender? Falando-se da complexificação dos processos psicológicos superiores, né? E agora eu vou explicar o que é isso para ficar um pouco mais claro. Era compreender qual que era a ação de um processo de ensino sistematizado e intencional na complexificação da memória, da atenção, da consciência humana e da sua ação no mundo. É por isso que, inclusive, Vygotsky vai falar de Piaget muito bem. Fala, olha, as divisões que ele faz nos estágios são muito boas. Mesmo a gente tendo discordância, eu tendo discordância nisso ou naquilo, ele faz uma divisão boa, muito bacana dos estágios de desenvolvimento humano. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, inclusive a partir do jogo. Então, eu vou partir de Vygotsky, uma coisa que a gente ouve sempre muito bem, muito com frequência. Eu não sei se a gente compreende bem. Eu falo assim, porque eu demorei para poder compreender algumas coisas referentes às zonas de desenvolvimento proximal. E aí eu vou falar das zonas de desenvolvimento proximal, tentando abranger filogeneticamente, ontogeneticamente e sociogeneticamente. Vou fazer esse esforço, pessoal, mas não sei se vou conseguir. Então, dessa forma, eu vou... Posso apagar essa... Eu não queria apagá-la, mas... Eu vou apagar, mas ó... Não perca a
pergunta. Não percam a pergunta. Pensem sempre nela. Pensem com carinho nela. Então, quando a gente vai falar das zonas de desenvolvimento proximal, para a gente poder avançar ali naquela compreensão, e agora eu falo um pouquinho da psicogênese da pessoa completa, que vai se aproximar muito da perspectiva cerebral, só que de uma forma, digamos, um pouco mais específica. Eu vou falar dela daqui a um pouco. Então, eu acho que vocês já viram que a proposta para zonas de desenvolvimento proximal é uma espiral, certo? Acho que a maioria das pessoas viram isso. E aí eu vou fazer um desenho para a gente poder pensar nisso. É sempre uma ampliação, certo? Essa é a zona de desenvolvimento proximal. Aqui é da onde a gente parte. Só que essa zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, ela não é unidimensional. Aquilo que nós falávamos antes da realidade ser dinâmica, eu acho que eu não usei esse termo, mas multidimensional, ou seja, existe uma multiplicidade de realidades que compõem uma única realidade. E aí, antes de continuar aqui, que é para poder pensar no desenvolvimento filogenético, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Se a gente for parar para pensar no desenvolvimento humano, no desenvolvimento humano da pré-história, daquilo que a gente tem, né, de base, de real, lá da pré-história até a era medieval, a gente teve um longo período de acúmulo de experiência, de desenvolvimento e aprendizado humano até a gente chegar aqui, correto? Depois da era medieval, eu não estou nem me atrelando, pessoal, a conceitos muito específicos disso, mas só para vocês terem uma visão geral de desenvolvimento humano e aprendizado. Até a industrialização, será que foi um tempo correlato, né? Foi igual? Foi um tempo, foi tão longo quanto? Ou será que teve uma diminuição do tempo cronológico? Teve uma diminuição do tempo cronológico. E do desenvolvimento da Revolução Industrial até a Revolução Tecnológica foi um tempo menor ainda, concorda? Eu particularmente lembro que eu ouvia vinil, e eu não sou velha, gente, eu tenho 24 anos, eu ouvia vinil na minha casa. Eu não estou me atentando também a detalhes específicos da Revolução Tecnológica, eu estou citando exemplos. E aí, pessoal, a gente teve, depois desse desenvolvimento tecnológico, nós tivemos uma aceleração de informações muito grande. Então, foi menor ainda. Eu não fiz o tamanho, a altura certa, mas o que eu quero que vocês vejam, né, filogeneticamente, que é o desenvolvimento da espécie humana, é que nós tivemos, da mesma forma como o Vygotsky vai utilizar, por isso que ele faz de materialismo histórico dialético, essa compreensão de desenvolvimento, ele não inventou, ele aprendeu, ele partiu de algo que já estava construído. Porque se vocês perceberem, a cada acúmulo de experiência humana, o salto qualitativo, né, o aprendizado humano, ele se dá em um tempo menor. Então, nós temos experiência e aprendizado acumulado. Então, por isso que quando a gente vai falar da infância, a gente não parte dizendo que eles não sabem de nada. Eles têm experiências diferentes. Inclusive, acho que a Bruna vai falar muito bem daqui a pouco sobre a diferença qualitativa e não quantitativa entre criança e adulto. Para a gente pensar um pouco. Então, filogeneticamente, a gente também tem uma espiral. Porque a espiral, quando o Vygotsky fala, é multidimensional. Como se a gente visse ela de lá para cá, tomando conta e ampliando. E aí, tá, ok. O que acontece é que eu explicativamente, eu fiz assim, olha, para a gente compreender o desenvolvimento humano. Desenvolvimento e aprendizado humano. Não tem desenvolvimento sem aprendizado. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, a gente parte daqui, do real. Do real, e aí a gente aprende de um salto qualitativo socialmente. Então, eu vou colocar o real bem aqui, porque isso aqui é real de novo. Real
qualitativo. Então, a distância entre real e potencial, o que seria esse potencial, pessoal? Eu não disse ali que a gente tem acúmulo histórico, experiência acumulada, aprendizado acumulado humanamente, socialmente? Então, potencial são as características sociobiológicas que eu já tenho construída e que eu tenho a possibilidade de desenvolvê-las. Então, hoje, agora, eu nasço com possibilidades que há 200, eu digo organicamente, porque a gente não compreende o biológico dissociado do social, mas então vou usar o termo biológico, mas não separado disso. Biologicamente, eu tenho aquisições humanas que foram construídas, adquiridas. Então, eu já nasço com possibilidades, e aí o meio é que vai influir nessas potencialidades ou não. Então, a distância entre aquilo que é real e aquilo que é potencial é o que a gente vai chamar de zona de desenvolvimento proximal. Então, essa distância aqui é aquilo que eu consigo fazer com a ajuda ou de outras pessoas ou de um objeto, porque a gente vai entender também que como a gente já tem aquisições, a gente consegue aprender com coisas e não só com pessoas. E não é porque as pessoas são simplesmente, não é que a pessoa nasceu com dom. A gente tem acúmulo. A gente não nasceu aqui agora, hoje. A gente tem uma história. E aí quando a gente fala do nosso método, no PIBID, da pesquisação pelo trabalho coletivo, é nesse sentido, é de compreender a escola na sua construção histórica. Para entender que a gente, não é porque a gente chegou lá agora, que ela brotou agora ali. Ela tem muito acúmulo, tem muita coisa para ensinar e a gente para aprender, a gente para propor. Então, eu espero ter ficado um pouco claro, o desenho é bonito, não, mas é isso. Para vocês compreenderem o que é a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre real e potencial, e a característica, né, da visão de mundo, da teoria do materialismo histórico dialético, que é tempo e espaço. São duas categorias fundamentais e importantes na compreensão disso, que é sempre do passado para o futuro, né, essa relação de tempo, e o espaço, ou seja, se essa perspectiva que a gente fala, ela surgiu em um momento histórico de revolução que possibilitou aos sujeitos acesso ao conhecimento, nessa ou naquela medida, e aí alguns autores estudando perceberam que esse movimento social causou profundas transformações e complexificações nos indivíduos e nos sujeitos, coletivamente falando, a gente precisa pensar que não é possível fazer uma transposição dessa perspectiva para os dias de hoje, como se fosse pegar aqui e colocar ali, sem considerar o momento histórico que a gente vive. E vamos pensar aqui em qual momento histórico que a gente vive. É o momento da informação. Muita informação e pouco conhecimento. Porque conhecer pressupõe entender as multidimensões que compõem dada realidade. Ter muitas informações não é conhecer. Então, novamente, lembrando lá daquela pergunta, qual o papel, qual a função social da escola? Eu acho que a gente não pode perder essa pergunta de vista, porque a proposta do projeto é essa, formação inicial e continuada. Fortalecimento da escola, mas fortalecimento da escola no sentido melhor do que nós temos hoje, nós sabemos o porquê, né, das condições políticas, de trabalho. Ok. E aí, a psicogênese da pessoa completa, ela se aproxima da psicologia histórico-cultural, porque ela tem como base o materialismo histórico-dialético. Só a diferença, pelo menos a mim, eu tenho pouca leitura, isso pode me ajudar também, né? É porque ela é um pouco mais específica. A psicologia histórico-cultural,
ela vai partir da compreensão do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, que eu vou explicar a partir de agora, que são memória, atenção, imaginação, sensibilidade, percepção. Todas essas funções, elas vão contribuir, né, de acordo com as possibilidades de ampliação delas, para a ampliação da consciência dos sujeitos. E a psicogênese da pessoa completa, ela vai partir da compreensão, da construção da afetividade e compreendendo o sujeito nas suas multidimensões. Deixa eu pensar aqui como que eu vou dizer isso. Nas suas múltiplas dimensões para o desenvolvimento. Então, ela pensa, me corrija se eu estiver errado, desenvolvimento do sujeito, entendendo ele enquanto coletivo, individual e das suas relações. E a perspectiva histórico-cultural é um pouco mais ampliada. Ela também se aproxima disso, mas ela é um pouco mais ampliada. É por aí? É isso, até mesmo pelo a gente pensar no momento histórico que esses autores viviam, né? Acho que o contexto histórico em que surge a escola de Vygotsky, né, que é a psicologia histórico-cultural, a quantidade de autores, né, que se propuseram a estudar e não diversos temas, né, e ampliou bastante a psicologia histórico-cultural. Já a psicologia da pessoa completa, dentro de uma sociedade liberal que era a França no momento em que, no contexto do Vallon, acho que proporciona isso, uma maior ampliação da psicologia histórico-cultural, né? E essa questão da pessoa completa do Vallon é que ele vai entender mesmo, ele não vai separar como se até então na psicologia vinha se fazendo, né, o sujeito enquanto afeto, enquanto motor, enquanto intelecto. Não, ele vai entender todos esses processos como de forma dialética mesmo, né? Um não acontece sem o outro, né? E um é necessário para que o outro aconteça. Então a gente não pode olhar para eles de forma unilateral, né? A gente entender, não, agora a criança é só afeto. Em casa a criança é só afeto. Quem cuida da educação afetiva da criança são os pais. Quem cuida da educação intelectual da criança é a escola. E a educação física vai cuidar da parte motora. Não é isso. A gente tem que entender o desenvolvimento humano a partir da relação dessas três dimensões do sujeito. Pode passar para aquela última. Tá. Então, voltando um pouco para o melhor, partindo agora um pouco mais para o específico do que eu estudei, digamos assim, que foi a perspectiva histórico-cultural de Luria, né, as contribuições dele, quer dizer, quais são as contribuições que ele pode apresentar para a nossa reflexão enquanto professor de educação física. Porque eu coloquei aquela pergunta lá da escola, qual a função social da escola, mas depois de compreender isso, qual o papel do professor e qual o papel do professor de educação física? Eu acho que se a gente compreende a função social da escola e o papel da educação, a gente consegue ter uma visão mais ampliada do nosso papel enquanto professor de educação física. Então, eu vou partir ali da linguagem, que é um conceito central na perspectiva histórico-cultural, para a compreensão do desenvolvimento e aprendizado humano, e aí eu vou tentando abarcar ali a atividade humana, que o Leontief ele vai apresentar alguns elementos para teoria da atividade humana, mediação e aprendizado de desenvolvimento. Para a perspectiva histórico-cultural, o aprendizado e o desenvolvimento são dois processos distintos, mas indissociados. Da mesma forma, quando a gente fala de teoria e prática, aqui quando a gente fala assim, não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria, né? Que às vezes a gente não consegue compreender que a complexificação, que inclusive a atividade prática é uma organização a nível cortical
a gente não é só prático e não é só teórico. Então, é nesse sentido de aprendizado e desenvolvimento são dois processos muito distintos. Muito distintos no sentido de fins explicativos. Tem aqui, para a explicação a gente faz a divisão de fins explicativos, mas eu coloquei ali enquanto unidade dialética porque nós, seres humanos, da forma como nós nos conhecemos, nos entendemos, não existe a possibilidade de nos pensarmos da forma como somos se nós dividimos biológico e social, que seria por aí. E aí, no caso da educação física, corpo e mente. Então, são reflexões para pensar a educação física na escola. Corpo e mente enquanto unidade dialética. Aprendizado e desenvolvimento enquanto unidade dialética. O que os autores soviéticos vão apresentar quanto a isso é que o desenvolvimento humano, ele precede, isso é um fim explicativo, não é uma divisão, lembre-se disso. O desenvolvimento, ele precede o aprendizado. E o desenvolvimento possibilita o aprendizado. E um novo aprendizado impulsiona um novo desenvolvimento. Só que isso não acontece de forma dissociada, inclusive acontece ao mesmo tempo, em alguns casos, né, em alguns momentos da história humana. Lembra que eu mostrei lá que a gente tem acúmulo histórico? Né, que a gente tem experiência, tem aprendizado? Então, quando a criança nasce, ela nasce com possibilidades. Eu dizia isso, acho que esses dias pro Arthur, né? Que nós estamos, digamos assim, na fase de transição, onde nós nascemos num momento onde não havia tanto desenvolvimento tecnológico. E aí nós estamos aprendendo, né, depois de nascer, isso. Mas as crianças menores, elas já nascem com essa potencialidade, porque já é uma aquisição dessa geração. Uma aquisição no sentido de uma construção de experiência, é um acumulado já. Então, assim, as coisas, gente, elas estão aí. É porque dizem realmente, né, que o óbvio é difícil de ser percebido, mas elas estão aqui, sabe? Aqui e agora. Se a gente parar para observar essa sala, a gente vai perceber na complexificação dessa sala para 2008, quando a gente entrou na universidade, as tecnologias que hoje tem, entendeu? Então, as coisas, elas estão para nós, mas infelizmente, por conta mesmo dessa aceleração de informações, às vezes nós nos perdemos. E aí existe um motivo maior que nós não vamos tentar entrar agora em debate nisso. Então, e o aprendizado, e aí compreender isso é muito importante porque, partindo da compreensão da teoria da atividade humana, que Leontiev vai trazer, a atividade humana, ela é a praxis do sujeito, é a praxis dos seres humanos. O que não, e aí ele faz uma divisão que é bem interessante para a gente compreender. Não é tudo que a gente faz. A gente fala, tudo que eu faço é atividade humana. Não. Inclusive, a atividade humana tem se confundido ultimamente aí com o trabalho. E aí, quem se interessar, leia lá o Ricardo Antunes, que ele vai apresentar algumas coisas sobre isso, sobre como tem se confundido a atividade humana e trabalho. São coisas distintas. Mas eu vou explicar por quê. A atividade humana, para fins explicativos, eu acho que de compreensão mais fácil, o Leontiev ele dividiu em dois, que seria atividade natural e atividade humana. Então, para a gente não confundir uma coisa com a outra. Por exemplo, atividade natural, atividade natural. Uma abelha faz uma colmeia. Isso é uma atividade natural. O meu coração está batendo aqui agora. Eu tenho que parar e pensar para poder fazer meu coração bater? Não. Essa é uma atividade natural. Se acontece um tremor de terra, tem uma intenção humana? É um tremor que eu digo natural.
Tem uma intenção humana nisso? Assim, foi alguém lá e programou e ligou um botãozinho? Não. A atividade humana é aquilo, como eu disse anteriormente, corticalmente planejado e corporalmente executado. Corporalmente nem sempre no movimento mesmo, até mesmo na produção intelectual. Então isso é atividade humana. Então, pensando na atividade, na teoria da atividade humana de Leon Chevy, eu indico que vocês leiam mais sobre isso, eu também preciso ler mais. E pensando na compreensão de aprendizado e desenvolvimento, qual que é a principal atividade humana da criança em idade escolar? Brincar. A gente vai chegar no brincar, calma. Não é o brincar ainda. Vocês imaginam o que seria? Hoje ainda. Qual a principal atividade humana da criança em idade escolar? A criança vai todo dia para a escola, gente. Todos os dias, de segunda a sexta, chega em casa e ainda faz tarefa. Então a principal, eu não estou dizendo se é a melhor, não estou dizendo nada disso, estou dizendo qual que é a atividade principal humana da criança em idade escolar. É o ensino sistematizado. É a atividade escolar. Ela vai todos os dias para a escola e ela está num ambiente organizado e planejado para que seja assim, para que certos conteúdos sejam construídos com ela. Ok. Aí a gente entra na questão do jogo da brincadeira, que agora a minha aluna vai falar melhor. Que seria, qual a linguagem que eu estabeleço para construir o aprendizado com as crianças, pensando lá, inclusive nos estágios de desenvolvimento que o Piaget vai apresentar. E que o Vygotsky fala quando ele fala das zonas de desenvolvimento. Aí a gente, eu não terminei não, mas eu só estou apontando. Então, ok, eu acabei de citar a mediação. A mediação, segundo esses autores, é isso. No decorrer da história humana, o ser humano construiu instrumentos para poder mediar sua relação com a natureza. E nesse processo de mediação, de intervenção por objetos, ele foi complexificando os objetos, até os Anderson Barrinho, por exemplo, a cadeira, que não era assim, não tinha toda essa tecnologia estética nela, né? Então, no decorrer dessa construção, ele foi complexificando o seu meio, né, tanto material, quanto foi se complexificando e foi complexificando as suas formas de organização. Então, não é a complexificação do ponto de vista do difícil, mas de ampliação disso. Inclusive, em todos os momentos que eu usar a palavra complexificação, eu estou dizendo da ampliação de algo. Né, pensando lá na zona de desenvolvimento humano, social e dos indivíduos. Então, a mediação, ele é o processo pelo qual os sujeitos constroem e apreendem algo, ensinam e aprendem algo. É algo, então, ela vai se configurar, em alguns momentos como coisas distintas. Nem sempre a mediação vai se configurar didaticamente a mesma coisa. A gente costuma dizer que a mediação é o conhecimento. Não é? Vamos pensar, quando a gente fala que a gente já tem aprendizado, a gente, para poder aprender sobre um objeto, eu já tenho um aprendizado prévio sobre ele, mesmo que mínimo. Quando a criança nasce, ela nasce em um ambiente organizado, e aí ela aprende pela forma como a gente senta, ela aprende a se sentar assim, ela aprende a se comportar, a mexer muito com as mãos, se ela é da minha família, por exemplo. Ela aprende a colocar a mão na testa, se ela não é? E o Chico, em algum momento, falou pra ela assim, pra filha dele, filha, coloca a mão na testa. Não, porque a gente aprende nessa relação humana, né? Aprende sim. Então, a mediação aqui, ó. Eu costumo fazer isso aqui para poder ficar, para a gente pensar. Desenvolvimento, aprendizado. Aprendizado. São dois processos distintos
relacionam. E o que está aqui no meio, então, que vai fazer essa relação dialética? É o processo de mediação, certo? De acordo com o que eu estou apresentando para vocês. É a mediação. Para Vygotsky e os seus companheiros, né, as pessoas que estudaram com ele, não só os três, eu falo dos três porque eles foram quem iniciaram esses estudos, mas tiveram vários outros autores, Mironova, Ludovic, que vão estudar especificidades, né, depois, coisas muito, muito legais, e recomendo vocês darem uma olhada também nisso depois. Eles vão apresentar a linguagem enquanto fator, enquanto conceito principal para uma compreensão principal lá do conceito de mediação. Por quê? Da mesma forma como eu não existo, somente a minha consciência, ou seja, o meu corpo é a minha materialidade, é a minha única forma de existência nesse mundo. É por ele que eu estou aqui me comunicando, aprendendo com vocês, ensinando algumas coisas. É por ele que eu fico triste, que eu adoeço. Mas o meu corpo não é uma caixa de sapato, eu quero sapato e coloco lá, que seria a consciência. Ou seja, da mesma forma como esse aparelho, aí um cuidado, porque assim, no mundo de hoje a gente tem a mania de fazer assim. Máquina, que é uma construção humana, humanos. A gente costuma falar, quando a gente fala do aparelho, a gente pensa que é uma objetificação do humano. Sempre que eu falar alguma coisa relacionada a aparelho, máquina, compartimentos, eu estou, na verdade, humanizando a máquina, porque fomos nós que construímos a máquina. Na verdade, inclusive, as complexificações que a gente vê dentro de um aparelho tecnológico como o computador é nada mais, nada menos que uma compreensão de algo vivo, né, que a gente viu que funciona muito bem, e a gente transformou ele em objeto, que é a nossa relação com a natureza. Então, vai ser sempre nesse sentido, nunca uma objetificação do ser humano. Então, eu me perdi agora na máquina. Na linguagem. Na linguagem, isso. Então, quando eles apresentam a linguagem enquanto conceito fundamental de mediação para o desenvolvimento e aprendizado humano, pensando na ampliação da consciência, o que eles estão dizendo é que a linguagem é a forma como eu complexifico meu pensamento, mas também expresso o que eu estou pensando. Aquela coisa, né? Ninguém sabe o que o calado está pensando. E mesmo, eu estou falando da fala, mas existem outras formas de linguagem. Então, eu estou colocando a linguagem como um conceito ampliado. Um conceito de comunicação, de estabelecer uma relação entre sujeitos. Então, a linguagem, eles colocam ela como o conceito fundamental por conta disso. Porque ela, no desenvolvimento humano, é quem compreende e complexifica a memória, a atenção, a percepção e a imaginação e tantos outros processos psicológicos superiores nessa relação. E o que medeia a nossa relação é o conhecimento, mas é a partir da linguagem, das linguagens, a partir da perspectiva social. Por isso eu coloquei lá, unidade dialética, biológica, social, formação humana, pensando numa compreensão mais ampliada, né? Entendendo que aqui eu apresentei como unidade dialética, biológica, social, formação humana. E aí, eu coloquei uma proposição aqui. Inclusive, eu acho que é mais que isso, mas que ainda estou pensando sobre. Mas, da gente pensar então, se é isso, se eu aprendo com outros, com os objetos, porque eu tenho um acumulado de experiências, eu tenho aquisições, né? E esse aprendizado, ele se dá nas inter-relações, indivíduo, natureza e cultura, inter-relações entre os sujeitos, a partir da mediação pela linguagem. Então a gente precisa pensar o que é a linguagem, o que é a mediação. Por que a gente está apontando a educação física enquanto linguagem?
linguagem é um instrumento simbólico que complexifica a minha emancipação, a minha complexificação da consciência, então eu acho que a gente tem um salto positivo ali de pensar a educação física enquanto linguagem, já que ela é um instrumento. A linguagem, ela, para esses autores, ela é um acumulado de signos, né? O signo, ele é uma construção histórica e social, expressa materialmente e significada cognitivamente, né? A cadeira. O ser humano o ser humano, ele consegue pensar, mentalizar, dar função social para um objeto, inclusive, que já não está mais à frente dele. E aquilo que eu falava do aprendizado contínuo é que a cada momento que eu tenho contato com um novo objeto, ou com um novo com conhecimento, ou com um ser humano, eu estou aprendendo novamente mais, eu estou complexificando o meu aprendizado e o meu desenvolvimento. Eu vou ter algumas coisas depois para falar, mas eu acho que é por aqui. Pensando agora em todos esses conceitos que a Pamela trouxe, de aprendizado, de desenvolvimento, de mediação, de linguagem, eu quero que vocês tenham em mente esses conceitos para agora a gente falar sobre o jogo e a brincadeira, né, enquanto atividade da criança e inserida na educação infantil. Primeira coisa a gente pensar, quando a gente pensa na brincadeira, o que vem na nossa cabeça? É um elemento construtivo da vida da criança. Alguns vão falar, é inerente à vida da criança. Toda criança brinca. E ela brinca porque ela é criança. Alguns vão falar. E também a gente pensa, enquanto sujeitos de informação para atuar com a educação física na escola, o jogo e a brincadeira enquanto conteúdo da educação física escolar. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é o jogo, o que é a brincadeira e o que diferencia esse elemento dos outros elementos da cultura humana? E aí, gente? Alguém saberia me responder, dar alguma pista sobre isso? O que é o jogo? O que diferencia o jogo, por exemplo, da dança? O que diferencia o jogo do esporte? Alguém? O jogo do esporte, o esporte ele tem uma sistematização em federações, por exemplo. Não existe uma federação de jogo, mas existe uma federação de futebol. São regras fechadas, o esporte tem regras fechadas, o jogo ele já tem uma dinâmica mais flexível nesse sentido. Não que não tenha regra, né, também. Mas o que eu quero dizer é que parece que no esporte a regra é mais fechada, e o jogo na verdade eu acho que talvez seja a necessidade do jogo se adaptar sempre àqueles que estão jogando. Agora o esporte a gente se adapta ao esporte. É por aí também. Por aí. Mas o jogo não se prenderá à dança, entendeu? O jogo não se prenderá a técnicas de dança e voltar mais para o momento de criação e possibilidade da criança procurar outras formas de dançar jogando, sabe?